paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2022 a revista que tem como tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Amém? Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 12, irmãos, a penúltima lição desta revista, desse trimestre. Lembrando aos irmãos que as 11 lições anteriores estão postadas aqui no meu canal em uma playlist chamada EBD, a Igreja de Cristo. Eu gostaria também, nesta oportunidade, de estar mostrando aos irmãos a revista que nós estaremos estudando no próximo trimestre, no quarto e último trimestre de 2022. Ela terá como tema a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Amém? Esta revista, então, nós estaremos estudando a partir do quarto trimestre. Ela também terá aí 13 lições de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Amém? Então, dando sequência aqui à nossa aula de hoje, esta lição de número 12, irmãos, era para a data do dia 18 de setembro de 2022. E dia 18 de setembro de 2022 também é o Dia Nacional da Escola Dominical. Eu sou suspeito a falar. Desde 9, 10 anos de idade, pela misericórdia de Deus, nós estamos aí participando da Escola Bíblica Dominical. Eu me lembro que uma irmã, hoje senhorinha já, a irmã Dejanira, ela, quando eu faltava na escola dominical, ia ela e mais uma tia, a tia Madalena, até a minha casa, isso segundo o próprio relato da irmã Madalena. Ia em casa, levava as crianças, ou me arrastava para a igreja, ou fazia uma escola dominical ali mesmo, Ela me recordou, meus pais, se estiverem assistindo esta lição, eles podem até confirmar esta fala que eu estou dizendo aos irmãos aqui, que um dia eu encontrei a irmã Madalena e ela veio e contou esse testemunho, falou para mim: olha, meu filho, que benção, a gente fazia isso, isso e isso. Então eu quero dizer, irmãos, que graças a Deus, elas investiram em mim, e hoje, pela misericórdia de Deus, estou servindo ao Senhor e fazendo a obra aqui na EBD. Gostaria de deixar um texto aos irmãos que participam, que de alguma maneira atuam na escola dominical. O apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses, no capítulo de número 3, verso 23 e 24, ele diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Verso 24, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Amém? O apóstolo Paulo ainda vai dizer que a nossa obra, ela não é vã no Senhor. Amém? Então aqui, irmãos, só para que a gente continue. Por quê? Porque fazer a obra de Deus é um privilégio. Amém? Temos como texto áureo lá o texto que está em João, capítulo 14, no verso 6, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Reparem que aqui, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é um caminho, não é uma verdade e nem uma vida. Por que estou enfatizando isso? Porque hoje, irmãos, nós vamos ver na lição de hoje que muitas pessoas, até um dito do povo, um dito popular, dizer que todos os caminhos levam a Deus. E quando a Bíblia nos ensina, nós cremos, professamos e ensinamos que não é desta maneira. Nós seguimos a palavra do Senhor e o texto áureo aqui em João, capítulo 14, verso 6, é muito claro. Temos como verdade prática o seguinte comentário: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Aqui, irmãos, é simples entender. Nós cremos na palavra do Senhor e a Bíblia, ela é cristocêntrica. Então,
tudo que vem contrário à palavra do Senhor é o quê? Uma forma aqui de se pregar ou de se ensinar uma falsa doutrina. Ainda podemos ler, né, para embasar este comentário meu aqui, Gálatas, o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, no verso de número 8. Olha o que a palavra do Senhor vem dizendo aqui neste texto. Ó. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja maldição, seja maldito. Né? Então, nesse contexto aqui, todo e qualquer tipo de espiritualidade que não está centrada na palavra do Senhor, que ela seja aí anátema, amém? Temos como tema, irmãos, para a nossa lição de hoje, a sutileza da espiritualidade holística. Nós vamos fazer a definição do que é esse termo holístico, né? Holismo ou espiritualidade holística, lá no tópico de número 2. Os irmãos vão ver que a palavra é um pouco diferente, mas o conceito é tranquilo de ser entendido. E só para puxar um ganchinho aqui, pesquisando a respeito deste tema, este tema, holismo, ele foi citado em 1926 por um soldado e intelectual africano chamado Jan Christian Smuts, que viveu de 1870 a 1950. Ele citou esse termo pela primeira vez na sua obra Holismo e Evolução. E nós ainda traremos a definição bíblica de holismo lá no tópico 2, como comentei aqui aos irmãos. Temos como leitura bíblica em classe João capítulo 14, do verso 4 ao verso de número 6. Nosso textuário, né, que nós já até lemos aqui, né, está lá no verso de número 6. Verso de número 4 diz assim: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Aí Jesus responde no verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então esta foi a nossa leitura bíblica em classe. Caminhando aqui para a nossa introdução da aula de hoje, podemos dizer que nesta lição nós iremos mostrar o quê? Que qualquer tipo de espiritualidade que não tenha Cristo como centro, como eu disse lá, a Bíblia ela é cristocêntrica. Qualquer espiritualidade que não tenha Cristo como centro, por exemplo, aqueles que acreditam no antropocentrismo, que é o que nós vamos estudar, ela é considerada o quê? Pagã e anticristã. Amém? Podemos ainda dizer aqui que esta nova forma de espiritualidade, aí, o holismo, ele passou a ganhar espaço na sociedade. Por quê? Porque muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista, e sobretudo espiritualista. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Amém? Então aqui ainda podemos dizer que este holismo é mais uma forma, é mais uma sutileza do inimigo de nossas almas, né, do diabo, do Satanás, que faz parte dos dias finais. Por quê? Porque eles creem aqui, irmão, que creem na mãe natureza, na mãe terra, em forças aí fluídicas. O que é essas forças fluídicas? Segundo aqui o nosso dicionário aqui, ó, é impalpável, intangível, né? Nós vamos ver que eles dizem que Deus é tudo e tudo é Deus, né? Nós vamos entender esse contexto. Fica comigo aqui até o final desta lição de hoje. Então, ainda temos como palavra-chave espiritualidade. Amém? Caminhando para o tópico de número 1, esta lição, nós vamos estudar 4 tópicos. Cada tópico vai ter aí, né, 2 subtópicos. Começando aqui pelo primeiro tópico, diz assim: o fenômeno religioso. Lubrificar um pouco a garganta aqui, né, irmãos? O fenômeno religioso. Primeiro subtópico, a busca do sagrado. Jesus sabe das necessidades mais profundas do ser humano. E por isso, ele disse, né?
lá em João capítulo 14, no verso 6, que nós acabamos de ler, que ele, né, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós já citamos esse texto e vamos embasar aqui novamente. Nosso Senhor vê o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana, né? O apóstolo Paulo, ele também vai nos dizer lá daqui, da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, e ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse, lá esse texto está registrado em Atos, capítulo 17, verso 22, né? Diz assim, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, na Nova Almeida atualizada. Assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa. Lá em Salmo 42, verso 1, diz assim, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Ainda, irmãos, complementando aqui sobre a busca do sagrado pelo ser humano, fazendo parte de uma necessidade do ser humano, Gênesis capítulo 1, no verso 11, ele coloca a planta na terra, ou seja, a planta como dependente da terra. Lá no verso de número 20, do mesmo capítulo de número 1, quando Deus ali, ele forma as águas ali, ele separa ali as águas ali, ele disse que das águas surjam os peixes, ou seja, os peixes são dependentes da água, tirou da água, ele morre. E aí lá no verso 26, a palavra de Deus vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Temos que estar ligados em Deus, na fonte que é o nosso Deus. E o que acontece muito aqui? O homem, ele se afasta de Deus e ele foi criado para a adoração ao Senhor. E aí o que acontece? Assim como a planta precisa da terra, sem a terra ela morre. Assim como o peixe precisa da água e sem a água ele morre, nós, longe de Deus, Jesus Cristo vai nos dizer, sem mim nada podeis fazer. Então, só para a gente embasar aqui este subtópico de número 1, né? A busca do sagrado, sendo uma necessidade para preencher um vazio, né, que o ser humano tem. Só Jesus Cristo é capaz de preencher este vazio. Daí a doença do século, né, a chamada depressão. Falta, né, de Deus na vida, de temor de Deus, das coisas espirituais voltadas a Jesus Cristo. Segundo subtópico vai dizer assim, ó, Deus com letra maiúscula e os deuses com letra minúscula. Aqui podemos dizer, ó, que por não conhecer o verdadeiro Deus que se revelou nas páginas da Bíblia e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. Foi o que eu acabei de dizer aos irmãos, né? Nós nascemos com a necessidade do quê? De adoração ao nosso Deus. E aí, quando nós não optamos, não escolhemos por adorar ao Senhor, logo as pessoas elas buscam outro tipo aí de adoração aí a outros deuses. Costumo dizer que falso profeta, falso Deus é castigo para falso crente. Amém? Ainda lá em João capítulo 6, verso 35, a Bíblia vai dizer, Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Ou seja, vamos lá ler o versículo na íntegra, diz assim a palavra do Senhor em João, capítulo de número... Uma das vezes, né, um amigo meu, né, que também faz aí uso da escola dominical, né, tem o seu canal e grava a sua aula também, né, ele fez um estudo e ele falou, Edson, lá em João, a Bíblia revela 7 vezes Jesus dizendo que eu sou, e uma delas está aqui, ó, João capítulo 6, verso 35, e Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus estava dizendo aqui, olha, eu conheço a vossa necessidade, eu sou aquele que pode suprir tanto a sua fome espiritual, quanto a sua sede espiritual, né? Nesse sentido aqui. E ainda vamos citar ainda um outro versículo aqui mesmo em João, no decorrer da nossa lição de hoje aqui, embasando o que? Esta
a ausência, esse vazio que o ser humano sente em sua alma, longe de Jesus Cristo. Continuando aqui ainda, irmãos, podemos dizer que lá em Atos capítulo 17, verso 16, a palavra do Senhor diz assim, repetindo, reforçando o que Paulo disse lá em Atenas, que ele vai dizer assim, que enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Olha só o que Paulo deixa registrado aqui, para nós embasarmos esse subtópico aqui do Deus verdadeiro e outros deuses aí com letra minúscula. Ainda aqui, irmãos, podemos dizer que é justamente nesta carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo. Se os irmãos forem ver, lá em Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai dizer que o inimigo de nossas almas, ele engana a Eva, entre aspas ali, dizendo, que Deus havia mentido para ela. Engana. Aí lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, a Bíblia vai dizer que após os 1000 anos que Satanás for solto, ele vai sair a enganar novamente. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, o que ele passa fazendo? Enganando. Então, nesse contexto aqui, nós podemos trazer a sinopse deste tópico de número 1, que diz assim: o fenômeno religioso está ancorado nas necessidades mais profundas do ser humano, na busca pelo sagrado. Vamos lá ler Apocalipse, capítulo de número 14. Hoje eu tenho bastante referências bíblicas aqui aos irmãos, além das que constam na revista. Aprove ao Senhor nos dar algumas outras aí. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 6, verso 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Amém? Então aqui, verso 6, verso 7. Olha só o que esse anjo estava dizendo. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém? Então aqui, irmãos, ficou claro neste primeiro tópico que nós nascemos para adorar ao nosso Deus. E quando o ser humano ele não busca adoração ao verdadeiro Deus, ele vai preencher esse vazio de alguma outra maneira, de alguma outra forma. Amém? Caminhando para o tópico de número 2, temos aqui a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Primeiro subtópico, o antigo paganismo. O que é esse paganismo? Era o quê? Os politeístas ou os animistas, neste contexto que a gente vai estudar aqui. Sem o conhecimento, então, do Deus verdadeiro, um Deus de letra minúscula, um Deus falso, é adorado. Ainda podemos dizer que a adoração falsa está presente na antiga religião cananeia. Eles adoravam a Baal e a Zerá, 1 Reis capítulo 18, verso 19. No antigo Egito, eles adoravam muitos deuses, Êxodo capítulo 12, no verso 12. Na Babilônia, eles adoravam Merodach, em Jeremias capítulo 50, no verso de número 2. Contudo, irmãos, convém dizer que muda os nomes, a forma e a maneira como as entidades são adoradas. Porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma: culto e adoração aos deuses falsos. Ainda podemos trazer aqui que essas outras maneiras de adoração aqui é o que a gente citou no início da aula. É a mãe natureza, é uma árvore que é a deusa ali de uma sociedade, um filme aí muito divulgado na mídia, Então, eles criam esse tipo de adoração falsa aí, ou se iludem, se deixam enganar por elas. Por quê? Porque não conhecem ao verdadeiro Deus. Ainda no segundo subtópico vai trazer o tema: o misticismo oriental. Diz assim aqui, o holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Vamos ver então a definição do que é holismo
como eu já disse lá atrás, surgiu em 1926, né? Um soldado intelectual, e aqui ainda a revista vem trazendo. Na verdade, o holismo, ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, do budismo e do taoísmo. Tudo numa panela só. Comentário aqui do autor da nossa revista aqui. Ainda ele diz assim, ó, que é a operação do erro, querendo enganar os incautos, ou seja, aqueles que estão aí desprevenidos, né? Não há dúvidas que são ensinos de demônios, segundo o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 4, no verso de número 1. Ou seja, as pessoas sentam para ouvir essas falsas doutrinas, provindas de espíritos malignos, né? Então aqui, irmãos, como sinopse do tópico de número 2, podemos trazer aos irmãos: o antigo paganismo e o misticismo oriental revelam a necessidade da expressão da espiritualidade humana, né? Por que é mais simples entrar por esse lado aí de ser enganado? Porque não há prestação de conta. Esses deuses aí têm boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. Lá o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 14, no verso de número 12, olha o que o apóstolo Paulo vem dizer aqui, ó. Romanos, capítulo de número 14, no verso de número 12, a Bíblia nos traz o seguinte relato, ó: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No final das contas, irmãos, cada um prestando conta a Deus, né? Então, nesse contexto aqui, é fácil, nós vamos ver no contexto, no tópicos mais para frente aqui, que para esse holismo aqui, não existe a pessoa de Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade. Não existe Deus, não existe Salvador. Então, não precisa prestar conta de nada. Quando a Bíblia é clara, cremos, professamos e ensinamos a palavra do Senhor. Paulo vem dizendo, ó, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, salvação ela é individual. Amém? Então, aqui ainda, ó, podemos caminhar para o terceiro tópico, que diz assim, ó, o fundamento da espiritualidade holística. Vamos entender aqui o primeiro subtópico, como eu já puxei um ganchinho aqui aos irmãos. Para esse tipo de espiritualidade, ó, primeiro subtópico, não há um Deus pessoal. No segundo subtópico, nós vamos ver que não há uma verdade factual, ou seja, não há uma verdade real, não há uma verdadeira verdade, uma verdade absoluta, vamos dizer assim. Então, no primeiro subtópico, grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus, tudo no universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem, a natureza são uma coisa só. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus deles não passa de uma energia impessoal que está no universo. E ainda, ó, para os adeptos desta crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou Xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade, ou seja, a força cósmica que habita no universo. Bom, aqui, irmãos, eu quero trazer uma referência aos irmãos, lá em Hebreus, capítulo de número 11, no verso de número 6, que vai dizer assim, a palavra do Senhor vai dizer assim, vamos embasar a leitura, né, da revista na palavra de Deus. Diz assim, ó, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha aqui então, para contradizer essa crença aí, ó, eles não creem em um Deus pessoal. A palavra do Senhor vem dizendo desde Gênesis, nunca a Bíblia fez questão ou faz questão de provar a existência de Deus, né? Nunca. Não é esse o ponto, né? Deus existe e isso é fato, é verídico. Cremos dessa maneira, a palavra do Senhor vem revelando aqui, ó, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Ainda para falar sobre a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo, segunda pessoa da Santa Trindade, lá em João capítulo 4,
disse aos irmãos que a gente ia ler outra referência em João. João, capítulo de número 4, no verso de número 14, anotei aqui aos irmãos, diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna. Olha aqui, Jesus nos garantindo aqui que aquele que participa dele, né, a gente tipifica aqui a Santa Ceia, né, aquele que participa dele, né, terá a vida eterna. Nós teremos outro texto também em João. Fique preparado aí com caneta, né, para você estar fazendo um lápis, né, para você estar fazendo todas as anotações. Bom, terminando esse primeiro subtópico, que eles dizem que não há um Deus pessoal, e nós já comprovamos na Bíblia, cremos diferentemente disso. Vamos ao segundo subtópico. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade real ou uma verdade factual. Não há, então, não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem muitas verdades aí, entre aspas. Cada um tem a sua própria. Ou seja, a expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade, lá em João capítulo 14, no verso 6, conhecereis a verdade, lá em João 8,32, está aqui na revista, aqui, ó, eu havia marcado aqui e falei de João 6,51, que nós ainda iremos ler. Vamos também trazer aos irmãos aqui João capítulo 8, no verso de número 32. Vamos lá dar uma lidinha, versículo muito conhecido, mas importante para esse ponto da nossa aula aqui, ó. 8,32 vai dizer assim a palavra do Senhor: ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, como não existe uma verdade absoluta, obviamente que existe essa verdade, e essa verdade é Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Então, aqui ainda, ó, não é essa verdade aí de João 8,32, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Eles não creem em Deus, não creem nesta verdade, não creem na Bíblia, então não tem nem como a gente estar aqui argumentando, porque tudo que nós estamos argumentando está aqui à luz da Sagrada Escritura. Então, como sinopse deste tópico de número 3, podemos trazer aqui que a ausência de um Deus pessoal e a ausência de uma verdade factual são os fundamentos da espiritualidade holística. Resumindo aqui este tópico, são esses dois princípios hereges que se baseiam, né, quem crê nesta espiritualidade holística aqui. João 6,51 vai dizer assim a palavra do Senhor. Vamos abrir aqui a Bíblia em João 6, capítulo de número 51. Deixa eu procurar aqui aos irmãos. João 6,51. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Olha Jesus nos garantindo a vida eterna. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha aqui ele confirmando que ele deu a sua vida para a nossa salvação. Amém? Caminhando para o tópico de número 4, temos aqui também dois subtópicos. O primeiro subtópico nós vamos falar sobre o problema do pecado e o segundo, um salvador pessoal. Primeiro subtópico, então, diz assim: o holismo comete um erro crasso. O que é crasso, irmãos? É um erro grosseiro, um erro muito grosso e fatal. Qual é esse erro? Esquece o problema central do homem, que é o pecado. O que mais podemos dizer aqui? Ó? Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. Referência bíblica, Hebreus capítulo 3, no verso de número 13. Ainda podemos dizer que é por intermédio do engano, do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo, que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. Podemos trazer como comentário aqui que o holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Olha lá o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, no verso de número 4, que daqui a pouquinho nós estaremos lendo a respeito da cegueira espiritual aqui. E mais uma vez o engano. Já disse aos irmãos que o inimigo de nossas almas passou de Gênesis a Apocalipse,
enganando, né? E o segundo subtópico vai trazer um salvador pessoal. O homem é seu próprio Deus. Isto afirma essa crença, essa espiritualidade holística. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vê a necessidade de um salvador, né? Cristo é descartado e ainda ao entrar em contato com espíritos enganadores que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sente-se confortáveis nessa modalidade religiosa. É um engano que será fatal se não vierem a se arrepender pela fé, conforme Pedro vai nos dizer lá em Atos, capítulo 2, no verso de número 38. Podemos trazer como sinopse desse tópico de número 4, onde nós vimos aqui que esta seita, né, que esta crença, que esta espiritualidade holística, ela não crê de maneira nenhuma no pecado e no arrependimento. Vimos também aqui que o homem, né, é o seu próprio Deus, o que eu disse no início da aula, o antropocentrismo. Sinopse traz assim: a realidade do pecado e a perspectiva de um salvador pessoal mostram a fraqueza da espiritualidade holística. Olha o que Paulo vai nos dizer lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, no verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor, para a gente embasar aqui esta cegueira espiritual. Nos quais o Deus, com letra minúscula deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Caminhando para a nossa conclusão da aula de hoje, nós vimos nesta aula, então, o que? Esta espiritualidade holística, que é uma forma de expressão do panteísmo. Também vimos, né, que Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte desta nova espiritualidade. E ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé. Esta espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão de Deus. Que Cristo tenha misericórdia de nossas vidas para que nós não viemos a ser incautos e sejamos aprisionados, né, por este modismo, por esta espiritualidade, como a revista trouxe aqui, né, que está tão atraente aí e na moda. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a última lição deste trimestre, que terá como tema Resistindo às Sutilezas de Satanás. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus. Amém?